Seguridade Social como direito fundamental material. Este é o tema da dissertação do mestre Marco Aurélio Serral Júnior, em destaque hoje no programa Academia. E eu gostaria já de convidar, passar a palavra mais uma vez à professora Renata. Eu gostaria de ressaltar aqui um trecho que eu marquei na sua dissertação, professor Marco Aurélio, onde o senhor dita o seguinte, né? A Constituição é fruto do poder constituinte titularizado pelo povo e somente se legitima se foi trabalhada e concretizada em seu favor, nunca em nome de uma maioria ou de alguns privilegiados. Esse fator, portanto, torna algumas opções constitucionais inadmissíveis, dado afastarem parcela considerável da população do pleno exercício da cidadania, assim como quando são suprimidos direitos sociais e coletivos. Eu trago novamente esse tema aqui, esse trecho da sua dissertação, que está logo ali no ponto onde o senhor retrata a respeito do poder constituinte, que me chamou bastante atenção essa sua assertiva, no sentido exatamente dessa crítica, né, que eu me identifiquei muito no seu trabalho nesse ponto, em relação a essa crítica de sempre se preocupar muito com a questão do desenvolvimento econômico brasileiro, que realmente é louvável, realmente o Brasil tem alcançado o seu lugar, né, o seu espaço ao sol no mercado internacional, e as reformas, nesse sentido, sempre estão privilegiando a classe dos industriários, dos comerciários, exatamente no sentido de aumentar o mercado de trabalho, né, de fazer crescer esse viés econômico brasileiro. Mas, pelo que eu entendi aqui, principalmente nesse trecho, que depois foi bastante desenvolvido durante toda a dissertação, bastante louvável aqui essa menção, ela não pode prescindir, né, pelo que eu entendi da sua dissertação, de um olhar para o social, né, não pode privilegiar uma categoria sobre aquela retórica, né, de que não, nós vamos beneficiar o industriário, mas serão criados empregos. Então, com a criação dos empregos, a área social cada vez vai ficar menos necessitada de ajuda do Estado. Então, seria um movimento praticamente automático, né, em vista que você aumenta a produtividade do país, o país cresce como um todo e aquela parcela que era desassistida, ela mesma vai conseguindo se inserir nesse mercado de trabalho, nesse mercado econômico, então ela não precisaria mais tanto da ajuda do Estado. Mas o que a gente tem visto, né, e isso traz bastante preocupação, é exatamente um trabalho do Estado muito voltado para a economia e carente, a gente vê assim, na parte social se privilegia mais aquelas ações que o povo enxerga mais de perto, né? Que como a gente diria, não gosto de colocar esse rótulo, mas privilegiando as ações eleitoreiras, digamos assim, né? Mas, por exemplo, a saúde, que não aparece tanto, continua sendo esquecida, né? Continua sendo deixada de lado. Então, gostaria de saber se o senhor corrobora com esse entendimento ou se o senhor vê com bons olhos as reformas e as opções do Estado brasileiro atual nesse sentido em relação à Seguridade Social. Bom, professora Renata, eu acho que concordamos com a mesma opinião, né? O argumento que a senhora apresenta é o argumento clássico do liberalismo, agora do neoliberalismo, né? A ideia de que o Estado atrapalha, né? De que o Estado, deixando a sociedade se autogerir, o desenvolvimento nacional vem automaticamente e aí a sociedade como um todo participa da fruição dessa riqueza gerada. Só que, historicamente, não é o que foi visto, né? Então, como até procurei também demonstrar no trabalho, expus aqui brevemente, houve sim a necessidade de algum grau de participação do Estado, algum grau de regulamentação ou de políticas e serviços públicos, de uma maneira ou de outra o Estado intervindo. Então, no geral, vejo com maus olhos, né, o processo de reformas, né, em geral tendentes a suprimir esses direitos, e isso creio que afeta um pouco a base consensual, a legitimidade democrática da própria Constituição. É claro que há alguns pontos louváveis, às vezes, né, algumas possibilidades de inclusão previdenciária, enfim, alguns ajustes são feitos também, mas no geral vejo com maus olhos e acho que há necessidade de algum processo de redistribuição de renda, de intervenção na sociedade, a fim de se garantir a proteção social.
Professor Marco Aurélio Souza. Professor Serol, a gente percebe pela sua dissertação que, de fato, você, quando propõe a fundamentalidade material relacionada aos direitos sociais, em particular a questão da Seguridade Social, você está querendo exatamente criar um contraponto, né, uma defesa efetiva, a partir da norma constitucional material, contra essas violações, principalmente decorrentes desse novo modelo de Estado, né, desse papel do Estado neoliberalizante, digamos assim, com viés muito mais econômico e menos focado na dignidade da pessoa humana. Dentro dessa ótica, eu queria que o senhor fizesse uma análise no âmbito da atuação estatal presente na realidade brasileira de hoje, tanto no aspecto da participação legislativa, administrativa e jurisdicional, né? E aí eu posso citar alguns exemplos. Por exemplo, eu já citei a questão das sucessivas reformas constitucionais sobre o aspecto legislativo, a atuação administrativa no sentido de, muitas vezes, privilegiar a questão econômica em detrimento da proteção social. A gente percebe que quando a gente fala em seguridade social, a questão da saúde, por exemplo, é uma questão, como bem abordou a professora Renata, quase que esquecida dentro desse conjunto de ações. E vemos também, no âmbito do Poder Judiciário, algumas decisões, como, por exemplo, a declaração o reconhecimento ou a dada decisão de constitucionalidade para a cobrança dos inativos da Emenda 41, prolatada pelo Supremo, ou até mesmo decisões da jurisprudência no sentido de que o Ministério Público não seria legitimado para, através de ação civil pública, efetivar essa proteção social. Então, na verdade, o enfoque que eu queria colocar para o senhor é como, além do aspecto teórico, científico, brilhantemente abordado, como, em termos efetivos, essas ideias podem se materializar numa efetiva proteção a essas questões relacionadas à Seguridade Social. Bom, professor Marco, nós tratamos aqui de como a Seguridade Social, vista como direito fundamental material, pode, enfim, se colocar como contraponto a esse processo de reformas constitucionais. Mas acabamos não falando, e é o momento oportuno, de tratar desse espaço jurídico, enfim, dessas questões jurídicas um pouco mais comezinhas e talvez mais próximas da gente. E eu acredito que, no mesmo sentido que seja um freio às reformas constitucionais, também a fundamentalidade material da Seguridade seja um mecanismo de revisão de algumas posturas de ilegalidade, de algumas posturas administrativas. Por exemplo, podemos exemplificar com o fator previdenciário uma questão legal, o Supremo já se manifestou pela constitucionalidade, mas sabemos que efetivamente é um mecanismo legal que implica em efetiva redução no valor do benefício previdenciário. No mesmo sentido, um outro clássico do direito previdenciário, o direito da Seguridade, é o benefício da assistência social. O critério legal para que se alcance esse benefício é bastante irrazoável. Então, acreditamos que essa postura, enfim, de judiciário, executivo e legislativo, a partir de uma justfundamentalidade material, seja suficiente, enfim, a enfrentar esses temas. No mesmo sentido, lembrar que o Poder Judiciário tem que ser mais atuante, enfim, não pode esquecer que a partir da Constituição, e uma Constituição que traz no seu núcleo essencial a Seguridade Social, ele deve trabalhar em prol da concretização desses direitos também. E a revisão da jurisprudência relativa ao Ministério Público como legitimado para as ações coletivas, que também não se adequaria a esse modelo constitucional. A ideia é pensar não só nas macro-questões, nas questões maiores em nível de reforma constitucional, mas principalmente nessas questões menores mais próximas do profissional do direito. O Estado Social no Brasil ainda é uma promessa inconclusa, então seria um caminho a ser trilhado. Professora Renata. Bom, outro papel interessante que a gente viu aqui, citado agora pelo professor Marcos Souza, a respeito da atuação do Poder Judiciário, né, na garantia desses direitos sociais. A gente ouve algumas críticas, principalmente tem uma disciplina nova que está surgindo
aqui no Brasil, já bastante trabalhada lá fora, mas nova aqui na Academia Brasileira de Direito, que seria a análise econômica do direito, né? E quando eu fiz essa disciplina no mestrado, se discutia muito a respeito das externalidades das decisões dentro do Poder Judiciário. Ou seja, o juiz ele se depara com uma situação concreta de um cidadão ou dois cidadãos envolvidos, um grupo envolvido em uma certa questão de violação de direitos. Então, ele, analisando só dentro do ordenamento jurídico, ele então ia dar a decisão para atender aquele pequeno grupo ou aquele cidadão que procurou o Poder Judiciário. E essa análise econômica do direito, trazendo essa questão das externalidades das decisões judiciais, traz bastante críticas nesse sentido, dizendo que um juiz, quando ele vai dar uma decisão sobre um aspecto social, né, principalmente que vai envolver gastos públicos, né, do erário público, que ele tem que se pautar pelas consequências da sua decisão, né? O que seria essa externalidade? Ele vai decidir aqui, mas ele vai resolver um problema quando a gente sabe que o Brasil tem uma deficiência generalizada, né? Principalmente nessa questão social. Então, que o Poder Judiciário não poderia fazer esse tipo de reparação material, né, nos casos concretos, porque ele estaria atendendo um, mas estaria prejudicando muitos outros. Para dar um exemplo concreto aqui, até para que o telespectador possa compreender melhor, a questão, por exemplo, de um cidadão que está com problema de saúde e que precisa de uma intervenção médica muito cara, que ele não tem condições de prover, né, com recursos próprios, e sendo a saúde o direito de todos e dever do Estado, né, o juiz, ela recorre ao Poder Judiciário para que seja socorrida naquela questão particular, e aí, então, o juiz defere, né, para aquela pessoa que o Estado, muitas vezes até o município, condena o município, às vezes um município pequeno, com um orçamento reduzido, condena o município para oferecer àquele cidadão o tratamento que ele está precisando. Né? Isso, às vezes, envolve milhões de reais, né, do orçamento do município. Inclusive fora do Brasil, né? Inclusive fora do Brasil, exatamente. A maior parte dos tratamentos mais especializados não são nem fornecidos aqui no Brasil. E a grande briga, né, da municipalidade, dos estados, é exatamente nesse sentido. Olha, vocês vão quebrar nosso orçamento, né, fornecendo essa medicação, esse tratamento para um indivíduo. Nós vamos deixar de investir em hospitais, em pagamento de médicos, compra de medicamentos, de equipamento para os hospitais. Então, que isso vai demandar, enquanto nós estamos salvando uma vida, pode ter o reflexo de se dirimir o direito de várias pessoas, né? Então, nesse sentido, vem uma outra corrente e diz, não, na verdade, se a gente for analisar os recursos públicos, se eles fossem bem geridos e bem aplicados, e se desse importância à área social, não precisaria chegar a esse ponto do juiz ter que tomar essa decisão, né? Então, é como se dissesse, dinheiro nós temos, o que nós não estamos sabendo é gastar direito, né? Então, se a pessoa tivesse desde a infância uma proteção à maternidade, uma proteção à primeira infância, nessa área de saúde, investimento, na alimentação e etc e tal, que lá na frente ele não precisaria recorrer ao Estado para que o Estado provesse esse tipo de emergência excessiva, né? Seria uma espécie de atender o individual e deixando à parte o coletivo. Exatamente. Essa é a defesa dos economistas, né? A análise econômica do direito, ela faz muito essa crítica. Ela mostra muito os reflexos de uma decisão judicial para o coletivo. Mas tem outra corrente que vai contra essa análise econômica do direito, que vai defender exatamente o seguinte, olha, na verdade o juiz ele tem que realmente dar uma solução para o caso, porque o executivo não foi diligente, né, na efetivação de direitos desde o início, o legislativo também deixou a desejar, aprovando essas reformas que sempre estão privilegiando o econômico e deixando o social de lado, e aí depois isso é jogado ao judiciário, e o judiciário então é chamado a atuar nessas falhas dos outros poderes, né, das outras funções de poder. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber qual é a posição do professor, nosso mestre Marco Aurélio Serral, a respeito do tema. Antes de passar para o Serral, o Souza também quer... acrescentar em cima do que a Renata está dizendo, é que recentemente o Supremo Tribunal Federal realizou um ciclo de debates dentro de audiência pública, e exatamente propondo essas questões acerca do Sistema Único de Saúde no Brasil.
essas decisões judiciais individuais que inviabilizariam, na visão dos gestores, né, o atendimento coletivo. Então, em cima dessa ótica que ela colocou, eu queria colocar também, como você percebe essa participação do Supremo no debate dessas questões? É uma participação invasiva, como muitos, né, argumentam, ou é uma participação salutar para a construção desse novo modelo de Estado, ou desse papel de novo modelo do Estado? Eu acredito que a política pública que vem na sentença do juiz, na sentença do magistrado, não é o ideal. Mas, diante de uma realidade nacional de extrema carência, de grandes problemas de redistribuição de renda, até o professor Marco Aurélio também ressaltou isso, a nossa política social tem que lidar com esse histórico, com problemas sociais, problemas econômicos, enfim. E a despeito do juiz ser o agente público, enfim, menos, entre aspas, preparado para concretizar a política pública, é o que sobra ao cidadão brasileiro. O que eu venho defendendo ao longo do tempo aqui é a ideia de que a Constituição garante patamar mínimo de dignidade ao cidadão brasileiro. E, nesse sentido, a análise econômica, eu sou profundamente crítico. Eu acho que a análise econômica do direito não pensa no ser humano, pensa através de uma lógica econômica e esquece uma lógica humana. Enfim, a finalidade essencial do Estado, que é trazer a proteção social, enfim, assegurar de todas as maneiras a dignidade da pessoa humana. E se esquece retoricamente, né, existe um argumento meramente retórico que ignora a má gestão de recursos, não só a questão da corrupção, enfim, mas dentro da legalidade, estruturas como, por exemplo, a DRU, a desvinculação de receitas, enfim, tudo isso tem que ser sopesado. E a respeito da participação do Supremo nesse debate público, eu acho que todo debate, sempre tende a acrescentar, né? Não vejo como intromissão, não. Uhum. Bom, na verdade é uma abertura ao debate. O Supremo Tribunal propôs justamente essa discussão com vários especialistas, justamente para que não venha a ter esse tanto de choque nessas questões, né? Um juiz aqui dá, o outro já não, o outro já pensa justamente no coletivo, enquanto o outro está pensando no individual. E quer queira, quer não, podemos até pensar de certa maneira que são casos esporádicos, não, são doenças caríssimas e que acontece muito por aí e que acaba que a pessoa tem que mesmo que entrar na justiça para poder conseguir aí um recurso, alguma forma de obter um tratamento. É verdade. E como eu disse, né, até fora do país, o que acaba tornando isso mais oneroso ainda para o Estado. E que, de fato, também tem a outra ótica de que muitas vezes compromete o orçamento do gestor público, né? Então, realmente o debate, eu acho que foi bem propositivo nesse sentido, de trazer as várias posições, inclusive do Ministério Público, etc. Professora, mais alguma colocação acerca do trabalho? Bom, eu agora queria só finalizar realmente parabenizando pela contribuição maravilhosa do professor Marcos Aurélio Serral Júnior aos nossos estudos de direito previdenciário. Já quero lhe adiantar que seu trabalho será utilizado nas minhas aulas, porque nós estivemos essa semana exatamente debatendo a reforma que está para sair aí no Congresso, essa nova fase da reforma tributária na PEC 233 de 2008, e nós fizemos um debate amplo em sala de aula, os alunos participaram de um fórum, trazendo sua visão a respeito, e eu tenho alguns alunos até economistas que trouxeram essa visão econômica, então foi um debate bastante rico. E eu quero até te pedir autorização, professor Marco Aurélio, para usar o seu trabalho, a sua tese, agora na conclusão desse trabalho em sala de aula. Então, realmente, é uma utilidade concreta para o direito à sua pesquisa. Parabéns. Muito obrigado. Professor. Da mesma forma, eu gostaria de parabenizar o professor Marco Aurélio e também me colocar, se autorizado, como um canal de veiculação, né, dessas ideias lá junto aos meus alunos, tendo em vista que a proteção dessas garantias fundamentais, notadamente a Seguridade Social, é muito importante. E eu queria até trazer uma frase que eu acho que você sintetiza bem esse alerta que Norberto Bobbio nos fez no livro A Era dos Direitos, em artigo homônimo, quando ele diz que, com relação às grandes aspirações dos homens de boa vontade, já estamos demasiadamente atrasados. Buscamos não aumentar esse atraso com nossa incredulidade, com nossa indolência, com nosso ceticismo. Não temos muito tempo a perder. Então, muito obrigado por você levantar essa questão muito importante
para que realmente a gente busque uma efetiva proteção à Seguridade Social no Brasil. Agora, bom, eu agradeço sobretudo a gentileza com que os professores, né, examinaram o trabalho e finalizar dizendo que, na verdade, é uma tentativa, não só minha, mas deles, de todos os profissionais voltados à área de direito social, de que, né, se concretize a dignidade humana no nosso país. bem, e eu quero aqui agradecer ao professor Marcos Aurélio Serral, também o Marco Aurélio Xará, né, mas no caso aqui o Souza, e também a Renata por participar do nosso programa, e a você que está em casa nos assistindo. E olha, reitero aqui o convite a você acadêmico, traga o seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia. Para isso é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br. E você fica agora com o quadro Perfil, que destaca um pouco da vida de Nelson Hungria Hofbauer, um magistrado mineiro e ex-ministro do STF, que participou da elaboração dos Códigos Penal e Processo Penal e da Lei das Contravenções Penais. Mineiro de Além Paraíba, Nelson Hungria concluiu o curso de Direito no Rio de Janeiro com apenas 18 anos de idade. Foi promotor público no município de Rio Pomba, Minas Gerais, na década de 20, século passado. Nelson Hungria era um polemista veemente e marcou época pelos discursos inflamados no Tribunal do Júri. Foi também desembargador do Tribunal de Justiça do antigo Distrito Federal e ministro do Supremo Tribunal Federal entre 1951 e 1961. Autor do anteprojeto do Código Penal de 1940 e um dos seus principais comentadores, Nelson Hungria é conhecido como príncipe dos penalistas brasileiros. Mais uma polegada, e o crime seria uma espécie de contrato por adesão. O delinquente aceita a obrigação de sofrer a pena para ter o direito à ação criminosa. Tá aí. Obrigado e até o próximo programa.